Hi guys, we're back! Eu sou a professora Simone. E eu sou a professora Caterine e hoje nós vamos falar sobre a minha história, que foi super challenging. Na verdade, vou contar para vocês uma situação na qual eu fui envolvida e foi o meu primeiro contato com um gringo, o meu primeiro gringo. Ou seja, o primeiro gringo a gente nunca esquece, né, Simone? Não, de fato, a gente nunca esquece. Então, esse é o nosso grande mote. O primeiro gringo a gente nunca esquece. E por que a gente está trazendo essa história da Catherine para mostrar para vocês? É para a gente poder recapitular aquilo que a gente vem dizendo ao longo do nosso curso. Que toda vez que você estiver com um interlocutor, você vai precisar utilizar determinadas estratégias para se comunicar. E a partir das nossas experiências, nós vamos contar para vocês e vamos relembrar e vamos também trazer algumas novas estratégias. Então, agora a gente vai ouvir a história da Catherine. E aí eu digo para você, senta que lá vem história. Listen to the story. I was studying design. It was my second year and I was in the classroom with my peers waiting for the teacher who was a little late. He came into the room saying that we were going to the auditorium to listen to an international speaker. So far so good, we were really excited. Tá, Catherine, então deixa eu ver se eu entendi. Você estava sentada na sua sala de aula um dia tradicional. Ou seja, vou para aula, vou ter aula com um determinado professor, uma matéria, e de repente o professor diz, olha, hoje não tem aula, a gente vai ter uma palestra com um palestrante internacional. Isso é muito legal, não é? É legal mais ou menos. Como assim, legal, mais ou menos? O tema da palestra não era interessante? Não, o tema era super interessante. O tema da palestra era maquetes digitais. Era um tema super inovador que poucas pessoas conheciam. Então, assim, era bem legal, mas... Tá, mas então, o que aconteceu de tão diferente que você diz assim, ah, legal, mais ou menos? I will tell you. Picture that. Suddenly, the coordinator approached me and handed the microphone and announced with big fat words, "You will translate the lecture." I almost fainted. I wanted to run away. And I said, "No, no." The coordinator said, "You sure will. You are the only one who speaks English here. Whatever you say, they will believe." So I was in a catch-22, but I accepted the challenge. Como assim, Catherine? Então, você, de aluna, espectadora, acabou se tornando a palestrante, ou melhor, a tradutora do evento, é isso? Ah, é isso mesmo. O coordenador do meu curso, sem pudor nenhum, pegou o microfone, deu na minha mão e falou, Tó, você vai traduzir a palestra. Na hora eu gelei, eu falei, gente, como assim? Não. Ele falou, não, vai. Você vai traduzir porque você é a única que sabe falar inglês. O que você falar, eles vão entender. Um absurdo. Eu estava super nervosa. Ah, então é por isso que vocês podem ver que a Catherine, ela aceitou o desafio. Mas quando ela aceita o desafio, ela fica super nervosa. E aí, se você reparar na fala dela, ela utilizou uma expressão que é catch-22. E agora vamos perguntar para a Catherine. Catherine, o que significa catch-22 neste contexto? Ok. A expressão catch-22 é uma expressão que vem de um livro e eu convido você a ler esse livro porque ele é extremamente interessante e aí vocês vão entender que ela faz todo sentido. Catch-22 significa numa situação difícil, você não tem saída, que para nós em português seria se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Sim, entendeu? Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E aí, como você continuou essa palestra, como que você resolveu esse problema? Bom, daí... Luckily, I could meet the speaker before the lecture. I was very honest with him. I told him I was a student. I was very nervous. I was not prepared for that, and he said, "Relax. I'm used to this kind of situation. I'm sorry I don't speak your language. Let's do the following. I will speak slowly using short sentences. I will pause for you to translate. If you don't understand, ask me, but I will help you. Trust me, it will work well." Ok, Catherine, então você conheceu o palestrante, fez algumas negociações com ele sobre como se portar, como utilizar a língua, ou seja, nesse momento você teve que deixar o seu medo de lado e continuar, é verdade? É verdade, o meu palestrante foi super gentil comigo. No começo eu cheguei e falei para ele, olha,
a minha situação é complicada, porque eu sou uma aluna, estou aprendendo inglês, eu não sou uma tradutora oficial, né, licenciada, enfim. E ele foi super gentil dizendo que não, que ele ia me ajudar, porque ele estava acostumado com esse tipo de situação, que ele ia falar pausadamente, ele ia me dar tempo para eu traduzir, que ele ia perceber se eu estava encrencada, mas que também eu poderia recorrer a ele perguntando, pedindo para ele repetir a palavra ou mesmo tentando usar um outro termo. E isso foi super importante, porque eu percebi que ele ia me ajudar, ele estava me encorajando, me motivando. E aí foi legal, porque eu aceitei o desafio. Foi muito bacana essa negociação com ele. Ah, que legal. Então, agora eu te pergunto, and at the end, o que aconteceu no final? Vamos terminar essa história. Bom, ali naquele momento que ele estava me encorajando, foi legal. Aí ele falou a primeira frase lá, e eu com o microfone na mão, e aquele gelo na barriga, e eu olhava para as pessoas assim, aquela plateia gigante, e eu tinha que falar alguma coisa, um silêncio horroroso. Mas eu falei. E aí eu falei a segunda e a terceira frase, e aí eu fiz a palestra inteira, e no final fui super aplaudida, as pessoas vieram me dar parabéns, virei celebre na universidade, recebi um convite para ir na Universidade da Pensilvânia, onde o professor estudava, para conhecer, foi super legal. E depois eu ainda saí no jornalzinho da escola. Que legal. Então, como vocês podem ver, a Catherine topou o desafio, que era de estudante a tradutora. E nesse momento que ela aceita o desafio, algumas estratégias são utilizadas para que ela e o interlocutor pudessem se comunicar e, melhor, pudessem se comunicar com a plateia. Então, eu convido vocês agora para a gente conhecer algumas das estratégias que podem ser utilizadas em contextos como esse ou em quaisquer outros que você vai utilizar com pessoas ou em uma conversa, ou em uma reunião de negócios, ou uma reunião mesmo na escola que você trabalha. Enfim, vamos dar uma olhadinha nessas estratégias? Aceitou o desafio como oportunidade. Negociou a interação e o nível de conhecimento linguístico. Utilizou estratégias de listening, conhecimento prévio sobre o assunto, palavras-chave, contexto. E, por fim, tomou decisões rápidas sobre palavras que trouxessem sentido ao tema, fazendo adaptações. Ok, agora nós vamos mostrar para vocês como você pode negociar a interação com base no seu conhecimento de língua. Vamos lá? First, guide the speech rate. Ou seja, você vai literalmente conduzir a velocidade da fala do interlocutor. E para isso você pode utilizar as seguintes frases. I'm sorry, my English is very basic. I speak a little English. I don't speak much English. Please, speak slowly. Can you speak slowly? If you speak slowly, I can understand. Second, shorten the message. Ou seja, você tem que diminuir a sua fala. Não faça frases compridas ou complexas. O importante é a interação. Então, para isso, use frases simples. Simone, você poderia nos dar um exemplo? Meu projeto de pesquisa está baseado na concepção comunicativa de ensino-aprendizagem de língua inglesa, devido ao fato de condizer com as necessidades de um grupo de alunos da escola pública em uma cidade no interior do estado de São Paulo. Simone, can you please slow down? Can you make it shorter? Você tem noção de que você está falando 40 palavras em 15 segundos? Oh my! Então acho que foi por isso que eu fiquei quase sem fôlego na minha fala, né? Porque você está muito prolixa, você está falando muito, dando muita informação, falando às vezes um pouco rápido, dando muita informação, não dando oportunidade para outra pessoa entender. Isso não é difícil só em português, é difícil em qualquer língua. Tá, então me dá uma dica, como que eu posso melhorar essa minha fala, que é muito longa, e transformá-la numa frase mais simples? Bom, você pode reduzir, falar mais pausadamente, conduzindo a velocidade da fala e usando frases simples. Ok. Simone, veja meu exemplo. O foco do meu projeto é a concepção comunicativa para o ensino de inglês em escolas públicas. Em inglês, ficaria: The focus of my project is the communicative approach to teach English in public schools. Meu projeto de pesquisa está baseado na concepção comunicativa de ensino-aprendizagem de língua inglesa, devido ao fato de condizer com as necessidades de um grupo de alunos da escola pública em uma cidade no interior do estado de São Paulo.
Temos aqui 40 palavras e 11 segundos de fala. Olha a minha frase como ficaria. O foco do meu projeto é a concepção comunicativa para o ensino de inglês em escolas públicas. 17 palavras com 7 segundos de fala. Em inglês, seria: The focus of my project is the communicative approach to teach English in public schools. 15 palavras em 6 segundos de fala. Então, se a gente parar para pensar, quando alguém tiver com um pensamento complexo ou uma frase muito longa, a ideia é que a gente consiga buscar sentido nas palavras, ou seja, que você busque o contexto, tá? E todo o ritmo daquela conversa. E para isso, a gente já trabalhou diversas vezes com vocês aqui algumas frases que podem te ajudar. Você pode parafrasear o que seu interlocutor está falando, tá? Ou você pode dizer, could you? Or, is it correct if I say? Tem mais alguma outra dica, mais alguma outra frase, Catherine? Could you please clarify? Ok, these things? so, short sentences que vão te ajudar a estabelecer a comunicação com seu interlocutor. Third, pay attention to body language. Lembre-se que o corpo fala, portanto, faça uso da linguagem não verbal. Faça contato olho no olho. Leia os lábios da pessoa. Interprete os gestos do outro para buscar sentido das palavras. Use gestos para se comunicar. Assim, nós chegamos ao término da nossa videoaula de hoje com essa história incrível que a Catherine contou pra gente, tá? Então, com base nessa história e nas estratégias que nós discutimos hoje, eu vou aproveitar o momento para convidar você para acessar o nosso material interativo e, a partir desse material, você começar a trabalhar com situações e praticar alguns momentos que nós vamos mostrar para vocês para que você possa utilizar as estratégias que nós discutimos nessa aula de hoje. Além disso, faça uso do seu conhecimento de língua, tudo aquilo que você já viu, que você já praticou, e use em diferentes contextos e trilhe novos caminhos. So, we now have to say goodbye. Yes, and before we say goodbye, it's important to say that it's always a pleasure to be here with you. So thank you very much for being with us, and we see you pretty soon, and bye-bye. Bye-bye.